Mídia se rende à seleção brasileira de Carlo Ancelotti na vitória da seleção diante do Chile no Maracanã, 3-0, com golaço de Estevão, jovem de 18 anos, e grande jogo de Luiz Henrique e volta de Lucas Paquetá. Nós, do canal de Prime Sports, separamos um corte do programa da Jovem Pan Esportes, com comando do apresentador Pilhado, comentários de Mauro César e Flávio Prado. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você assistir na íntegra. Teve análise de quem entende de futebol. Vamos para uma vinheta e na sequência os comentários. Bora lá, galera! Fala, boleirada! Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Basta ter um treinador que tenha coragem de botar para jogar quem tá merecendo jogar. Basta ter um treinador que coloque 4 atacantes se for necessário, que troque todos esses atacantes se for necessário para botar jogadores que também estão pedindo passagem. Hoje no Maracanã foi um espetáculo da seleção brasileira? Não! Foi um show para a gente falar, nossa, que futebol maravilhoso? Não! Mas foi uma seleção que voltou a empolgar o torcedor brasileiro. É simples assim. Não é difícil conquistar o torcedor brasileiro. O que precisa fazer? Precisa criar chance, precisa jogar, precisa ter personalidade, precisa um treinador ter peso para não ficar preso a nome. Tem isso também, porque tem muito treinador frouxo no futebol brasileiro que convoca jogador porque tem nome, que convoca jogador com medo de se queimar com a seleção brasileira. E o Ancelotti, ele mostrou uma coisinha. Vai convocar os melhores. Não interessa se é jovem, não interessa se chegou agora na seleção. Vai jogar quem tá no momento bom. E tem uma coisa. Foi legal ver o Estevão fazer o gol de bicicleta? Foi. Foi legal ver o Paquetá dando a volta por cima. Esse cara passou maus bocados aí recentemente. Entrou no seu primeiro toque na bola, ele fez o gol. Mas o mais legal, na minha opinião, foi mais uma vez, e aí a gente tem que chamar a atenção, ver Luiz Henrique mudando o jogo para a seleção brasileira. Não é a primeira vez. O Luiz Henrique já, nas suas recentes convocações, ele foi muito decisivo. O Luiz Henrique que está na Rússia. Concordo, Luiz Henrique, foi muito decisivo nesse jogo. A impressão que dá é que os antigos treinadores selecionavam apenas os jogadores que atuavam em times de expressão. No Luiz Henrique, se fosse outro treinador, bem provável que nem seria chamado para a seleção. Sei lá, tenho essa impressão. Mas vamos continuar com a análise. Mas pode fazer assim, começa com o Luiz Henrique e aí no final você coloca o Estevão, por exemplo. Quem entra no segundo tempo, pega o fraquíssimo time do Chile já cansado, já no estágio, digamos assim, de enfraquecimento muito grande, com outra facilidade. O Luiz Henrique é ótimo, mas a gente não pode achar que começar o jogo contra uma equipe mais fraca, que está toda fechada, é a mesma coisa que participar da parte final, né? Os espaços, os erros, o terceiro gol, mas sobe a marcação, eles erram a saída de bola pateticamente, a bola vai no pé do Luiz Henrique, tabela com o Bruno Guimarães, com toda liberdade, tem corta-luz do Paquetá. Ali o jogo está um jogo muito mais fácil do que na primeira etapa, com o Chile ainda mais inteiro, mais organizado defensivamente. Quantas partidas na história do futebol viram goleadas, aí foi um 3-0, e os gols saem tudo na segunda metade do segundo tempo, porque o adversário mais fraco fica entregue. Aí você hoje tem 5 alterações, quem pega o Chile é uma carne assada, e aí a carne assada, quando a carne assada fica mais tempo na panela, ela fica mais molinha, vai desfiando, você nem de faca, você passa assim o garfo, ela já desfaz. É o Chile no segundo tempo, é a carne assada, saborosa essa carne assada, hein? Prontinha. O Luiz Henrique, que é ótimo jogador, sem dúvida alguma, não estou aqui colocando em dúvida a sua qualidade, vai lá e se destaca muito. Eu só não acho razoável a gente comparar as atuações dentro de um jogo que tem vários jogos dentro dele, que você tem numa determinada situação uma facilidade maior. Então, se começar os jogos, é legal ser titular,
mas você enfrenta um obstáculo maior diante de si, que é um time ainda organizado, inteiro, descansado, concentrado, e no final do jogo as coisas ficam evidentemente mais fáceis, né? Eu acho que o Brasil tem vários bons jogadores do meio para frente, vários. E o Vinícius não foi convocado, o Rodrigo não estava lá, o Samuel Lino ficou no banco. Postando 3 aqui, posso lembrar de repente mais alguns jogadores. Fora a turma toda que jogou hoje. Foram vários jogadores bons. Matheus Cunha foi cortado. Você vai lembrando, tem muito jogador bom. Tem vários jogadores bons do meio para frente, que jogam por dentro, que jogam pela ponta, pela outra ponta. O material humano é bom. Você pode falar assim, não tem um gênio, não sei o quê, mas tem ótimos jogadores. Dá para montar um time legal. O Brasil pode montar um time legal. No meio campo você não tem gênios, mas tem jogadores que são... Acho que o Brasil tem alguns bons meio-campistas. Jogadores que é um conceito que no Brasil a gente só agora está começando a enxergar. Por exemplo, o time do Flamengo hoje tem meio-campistas. Não tem aquela coisa, o volante que marca, o armador que arma, não. Jogadores que... Como o Tostão fala isso há muito tempo, escreve principalmente. Jogador que desarma e joga, recupera a bola e sabe o que fazer com ela. Você tem várias equipes no futebol europeu há muito tempo formadas basicamente sobre essa estrutura. E você tem hoje uma seleção brasileira com jogadores assim. O Bruno Guimarães é um jogador assim, que fez o último gol da partida, por exemplo. Então acho que o Ancelotti tem bom material humano, os laterais é a posição mais carente, mas o Brasil tem muitos pontas. Então se você tiver laterais que formem bem uma linha defensiva, mesmo que não tenha grande poder ofensivo, se ele vai jogar com os pontas, ele vai ter sempre alguém fazendo o corredor. É importante ter um lateral que saiba fazer uma ultrapassagem e tal, mas não vai ser tão fundamental assim se ele puder fazer um preenchimento desses espaços com os jogadores da linha ofensiva, que sabem recompor, que voltam a marcar. Então, acho que o Brasil tem bons zagueiros, tem jogadores experientes. Hoje, o time que começou tinha uma média de 26,8, mesmo com 4 atletas acima dos 30 anos. O Luiz Henrique é um belo nome, sim, é um nome que eu gosto também, mas acho que qualquer tipo de análise em cima do Chile fica complicado, né? O Chile realmente é uma vergonha, um time 10 pontos, só 2 vitórias, uma coisa horrorosa, né? O Chile nunca foi um primor de seleção, mas ele teve uma fase boa aí, onde ele andou ganhando 2 Copa América, andou se classificando para a Copa, criando até alguma dificuldade, mas realmente, né, começou na época do Bielsa, depois que o São Paulo, a coisa andou bem, e não, realmente, a seleção chilena atual é uma coisa horrorosa, uma coisa assim que não serve para base de coisa nenhuma, mas ainda é desclassificado. Então o Brasil aproveitou bem, mostrou alguns jogadores, deu oportunidade para outros, saiu o primeiro gol do Estevão, saiu o gol do Paquetá, que dá um desagravo, e o Luiz Henrique entrou realmente jogando muito bem pelo lado do campo. Outro cara que não sente a camisa da seleção, nunca sentiu, é o Martinelli, também sempre que entra fica muito à vontade. Qualquer análise em cima do jogo do Chile realmente é muito complicado. Agora o Brasil tem um jogo na Bolívia, que é outro jogo que não dá para você analisar. Vai jogar 4.200 metros de altura, então, quer dizer, provavelmente vai perder o jogo, vai perder para altitude. Então, essa perna aqui da eliminatória, ela é complicada de tirar qualquer conclusão. Analisar a gente vai, mas tirar a conclusão contra uma galinha morta igual o Chile, ou na altitude lá de La Paz, de El Alto, eu acho bastante complicado. Mas realmente os jogadores que estiveram hoje lá aproveitaram bem a oportunidade. Foi um jogo divertido, essa é a palavra. Realmente difícil fazer uma avaliação completa diante de um time tão fraco como é o Chile, mas fica mesmo a impressão que a seleção melhorou e muito. Mas e aí, torcedor? Deixa aqui seu comentário. O que você achou do jogo da seleção? Será que dá para sonhar com o Hexa? Será que Ancelotti vai arrumar e melhorar mais essa seleção? Deixa aqui embaixo o seu comentário, sua análise que importa. E não deixe de inscrever em nosso canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui é tudo da nossa seleção. Valeu demais e até o próximo vídeo!